Olá, saúdo vocês para mais um vídeo aqui da área de metalurgia e construção em aço da empresa Kaoku. O tema de hoje, na verdade, dois temas: anel de cerâmica, o que há de especial no anel de cerâmica, como ele é tratado. O segundo tema, soldar pino sobre pino. Vamos começar com o anel de cerâmica. Todos nós já vimos isso alguma vez. O anel de cerâmica, é claro que existe um anel de cerâmica específico para cada pino. Quando vocês encomendam os pinos, o anel de cerâmica correspondente já vem junto com o pino. Ele é listado separadamente no nosso pedido, mas sempre é fornecido junto. E também só se deve usar o anel de cerâmica que corresponde ao pino. É claro que também existem outros fabricantes. Os pinos estão sujeitos a uma certa tolerância. Um fabricante produz mais próximo do limite superior da tolerância na espessura do pino, enquanto o outro trabalha mais próximo do limite inferior. Mas o anel de cerâmica sempre precisa ser compatível com o pino correspondente, porque se percebe que ele tem um pouco de folga, inclusive na parte de cima. O anel de cerâmica também se desgasta, ou melhor, o pino, a pressão que se forma no arco elétrico, o gás que é gerado, precisa escapar. Por um lado, ele escapa por baixo, através dos dentes do anel de cerâmica, e por outro, por cima. Agora, isso está pequeno demais. Se é em cima, ou seja, se estiver muito apertado ou se for grande demais, isso também pode causar porosidade e defeitos de solda na junta. Além disso, uma pergunta que é feita com muita frequência: o que fazer se esse anel de cerâmica ficar úmido? Os anéis de cerâmica devem sempre ser armazenados em local seco. Se ele ficar úmido, não é possível secá-lo novamente com métodos caseiros simples. Ou seja, vocês não podem colocá-lo em um forno de pré-aquecimento de eletrodos ou no forno da mãe. Para secar, isso não funciona. Secar, isso não dá certo. Sempre permanece um certo grau de umidade no anel de cerâmica. Se você soldar com um anel de cerâmica úmido, forma-se hidrogênio. O hidrogênio não é bom para a minha solda ou para a minha junta e acaba formando poros. A junta fica cinza, o cordão fica cinza e quebradiço. Isso não funciona. Então, se um anel de cerâmica ficar molhado, ele pode ser seco novamente em um forno de cerâmica. A maioria das pessoas não terá um forno de cerâmica em casa ou na empresa. Então, o que você faz? Vou entrar em contato com a Kuko, vou escrever um e-mail, vou ligar, por favor, me envie novos anéis de cerâmica. Anéis de cerâmica velhos e úmidos são descartados. Não secar novamente, descartar. O risco de defeitos de soldagem é simplesmente muito alto, grande. Sim, esse é o segundo tópico deste vídeo, parafuso após parafuso. Pode acontecer que às vezes não esteja disponível o comprimento correto dos parafusos de concreto. Isso acontece de vez em quando. Eu preciso soldar um parafuso de 300 milímetros de comprimento, mas ele não está disponível no momento. O que eu faço então? Após consultar, é claro, com o meu contratante, sempre posso soldar um parafuso em outro parafuso. Posso prolongar toda a peça. Aqui dá para ver isso claramente. Mas temos a cabeça e essa cabeça fica no concreto. E essa cabeça é que absorve as forças, onde o aço será fixado depois. Tudo parte dessa cabeça. Se tivermos aqui embaixo ainda outra cabeça, então essa cabeça também absorveria força. E teríamos pouco concreto entre o aço e a cabeça, então isso poderia se romper. E quando é preciso soldar um pino sobre outro pino, por isso se usa um anel de feltro. Antes de soldar o primeiro pino na placa, coloco aqui um anel de feltro, soldo com o anel de feltro e depois coloco o segundo pino em cima. Naturalmente, quando isso for concretado, o anel de feltro deve ficar depois sob essa cabeça. E esse anel de feltro amortece a ligação entre o concreto e a parte inferior da estrutura, de modo que as forças sejam absorvidas apenas pela parte superior. Você precisa imaginar isso como algo em forma de cone, esse ângulo de ruptura do concreto,
Para garantir que a âncora fique presa apenas na parte superior, ela é fixada na parte inferior. Contorna-se, coloque um anel do feltro por cima antes de soldar. Isso conclui nossa discussão sobre parafusos e anéis de cerâmica. E claro, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, não hesitem. www.cairco.net, mandem-nos um e-mail ou liguem para nós. Teremos prazer em ajudá-los. Muito obrigado.